Bom dia a todos. Antes de mais nada, o meu abraço fraterno ao querido irmão Mário Sérgio, grão-mestre do GOSP, e ao querido irmão Corbari, grão-mestre adjunto das Grandes Lojas, a todas as autoridades aqui presentes, meu agradecimento pelo empenho, pela dedicação e a presença constante, todos os anos, incentivando esse grande evento. O meu agradecimento ao convite feito pelo querido irmão José Renato, e nós, mais do que nunca, confirmamos, logo no primeiro dia de contato, que aqui estaríamos presentes, como sempre fizemos, e por esse motivo é que hoje nós faremos esse pronunciamento de informação e cultura médica para que os irmãos possam fazer a prevenção, não é? E, ao mesmo tempo, tomarem conhecimento dos riscos existentes para esse tipo de problema. Abordarei as doenças do aparelho digestivo, de uma maneira global, e numa sequência tal que facilmente vocês conseguirão compreender. Quero, num adendo especialíssimo, dizer a todos vocês que nós temos aqui a presença do nosso querido irmão David Whitmore, que é, em São Paulo, quem se encarrega de coordenar o Shriners, que é uma entidade extremamente importante e beneficente, que dá cobertura àqueles menos favorecidos com más formações congênitas e más formações provocadas por câncer, numa rede de hospital no mundo todo. Ele, no Grande Oriente Paulista, é o grande coordenador. Já temos um número muito grande de membros associados e gostaria demais que os irmãos, no final da palestra, o procurassem para se inteirar desse trabalho beneficente maravilhoso que é feito pelo Clube Shriners. Vamos lá. Então, a palestra é uma palestra cultural, né, em nome da Secretaria de Saúde do Grande Oriente Paulista. Doenças do aparelho digestivo, com apresentação e dando a todos vocês algumas dicas de prevenção. Aqui, esse detalhe que vocês estão vendo, nada mais é do que a dor torácica consequente aos problemas de estômago. Muitas vezes se tem uma gastrite aguda, uma úlcera, um processo infeccioso, um processo inflamatório, e o pessoal corre para o cardiologista. E muitas vezes não tem nada a ver. É o processo inflamatório que se instala na parede do estômago, né, com a alteração da válvula que aqui está, provocando o famoso refluxo. Este refluxo promove, com a subida do ácido do estômago, promove uma inflamação do esôfago que simula uma dor, como se fosse um infarto do miocárdio, imagina. Próximo. Aqui está a dilatação, não é, provocada pelo enfraquecimento desta válvula. E o que acontece? Tudo o que nós comemos, aquele dia, aquele sábado famoso, em que nós ingerimos uma feijoada, nunca sozinha, acompanhada de 2 ou 3 caipirinhas, então exageramos. O que acontece? A dilatação provocada vai fazer com que esta válvula que aqui está dilate. O excesso de alimentação, bebida alcoólica, fritura, condimentos, faz com que isto se transforme num grande processo inflamatório. Agora, aqui nós tínhamos exatamente uma parte da grande curvatura do estômago. E o que aconteceu? Esta parte superior simplesmente passou pela região do hiato e estufou neste sentido. Como o coração aqui está, automaticamente
vai simular um problema cardíaco. Próximo. Aqui nós já temos uma erosão. É uma úlcera que está no esôfago em função de tanto refluxo de ácido e de conteúdo alimentar que estava no estômago. Isto promove uma fermentação, né? A formação de gases de uma maneira terrível, provocando o famoso arroto. Existe um conceito, inclusive, incrível, que o indivíduo diz assim: se eu comer a minha feijoada e não tomar uma Coca-Cola e arrotar, eu não me sinto bem, eu me sinto aliviado. Terrível isto. Terrível, porque ao forçar para o arroto, esta válvula dilata cada vez mais e o refluxo se instala, podendo até formar aqui, provocar uma doença gravíssima, chamado esôfago de Barre, que é o quê? Um processo inflamatório facilmente apresentando células cancerígenas. Esse é o grande perigo. Então, essa história do arroto, do sal de fruta, do sal de Andrews, essas coisas todas aí, sorrisal, é um horror. Evitem isso, porque com o passar da nossa idade, já existe uma tendência a que esta válvula, que aqui está, afrouxe. E ela afrouxando, automaticamente, nossa comida e a nossa bebida vai refluir no sentido contrário e adotar uma regra que é sagrada. Não comer e deitar nunca. Nunca. Coma, sente numa poltrona, levemente reclinado, e ali vocês vão fazer a primeira digestão. Ou use a cadeira do papai, coloque os pés confortavelmente no banquinho. Esta é a digestão correta. Por quê? Porque quando nós deitamos, o esôfago fica nesse sentido. A comida que está aqui no estômago, a tendência é refluir. Então, muito mais facilmente vai acontecer exatamente isto. A alimentação vai refluir junto com todos os ácidos, provocando até formação de úlcera e esta propensão ao câncer. Próximo. Aí nós já temos algo terrível, o câncer, o tumor do esôfago. A coisa se tornou tão constante e se deixou de tomar providências. Por quê? Toma antiácido e engana. Chupa Pepsamar e engana. Toma água tônica e engana. E aí vai pagar caro no futuro com essa horrível lesão, esse tumor que aí está. E isso é uma realidade. Isso não é folclore, isso não é invenção para assustar. É terrível. Isso acontece com a incidência alta. E com o aumento da frequência e da incidência de tumores do aparelho digestivo, nós estamos apavorados com o número de casos que isso está acontecendo. Então, uma azia, uma sensação de queimação, que é a hiperacidez, um desconforto que você almoça ou janta e fica meio que empachado, nós chamamos de plenitude, é um grande sinal de alerta. Tenha muito cuidado com isto. Inteligente é aquele que faz a prevenção, que vai para cuidar quando os sintomas estão no começo. Seguinte. Vocês poderão ver aqui, inclusive, formação de varizes no esôfago. Alguns irmãos devem estar pensando, varize? Varize é coisa das pernas. Pelo contrário, as varizes esofágicas, devido ao processo inflamatório e devido à erosão provocada, são frequentes. Aqui nós temos uma variz, né? Essa variz está seccionada, mostrando até o conteúdo dela. Sangue no interior da variz. Então, imaginem vocês o risco que isto vai provocar.
porque rompendo, tanto se engole sangue, como se vomita sangue. Não é? Então, é necessário que nós cuidemos mesmo. Próximo. Esta aqui, só para citar para vocês, é a cirurgia que se faz e que calculo que nesse ambiente alguns irmãos já tenham feito. Porque ela chega num estágio tão sério que não tem jeito. Ou faz cirurgia, ou o paciente não tem mais sossego. Então se faz esta plicatura. Se pega a parte superior do estômago, leva para cá, traz por lá, se sutura fazendo o papel da válvula, que ficava assim aberta o tempo todo, arrotando mais do que nunca e simplesmente se reduz para que ela passe a ter a função de abertura e fechamento quando da deglutição do alimento. Próximo. Hoje em dia, esta cirurgia pode ser feita por via laparoscópica. Então fica muito mais fácil. Faz ali os furinhos no abdômen e se trabalha, não é, com o abdômen praticamente fechado, fazendo esta correção. Os resultados normalmente são ótimos. Os pacientes que a gente encaminha para fazer essa cirurgia, normalmente falam, minha vida, eu ainda escutei na quinta-feira, a minha vida mudou, doutor. Simplesmente mudou. Eu era mal-humorado, azia constante, irritado, muitas vezes à noite, atenção, eu via na fronha do meu travesseiro muita baba. Um líquido amarelo estranho, não é? Lógico, é o conteúdo do estômago que subia quando ele ficava na horizontal. E aqui, o que é que nós temos? Simplesmente, vejam vocês aqui, ó. Olha a condição que está aqui. Tudo corroído, como se fosse uma afta gigante. Então, o ácido corroeu esta mucosa, formando esta imagem terrível que aqui está. Esta seria o normal, e esta seria, e ali o orifício, não é, da passagem do alimento. Próximo. Aqui, também, para que vocês possam visualizar, não é? Está bem nítido. Quando se faz a endoscopia, estas imagens aparecem com grande nitidez e assustam. Os pacientes olham e falam, mas eu estou desse jeito? Sim, você está. A endoscopia que aqui está é sua. E eu percebo que os pacientes ficam com medo, porque é uma imagem muito feia. Próximo. E aqui, o que é que nós temos aqui? Temos a anatomia do esôfago, ó, aqui a divisória que tem do diafragma, que divide o tórax com o abdômen, não é? Aumentando a pressão abdominal, contraindo os músculos abdominais, contrai essa porção do estômago, e desta maneira nós temos todo aquele processo envolvendo, não é, esta região que tem muita química. Prestem bem atenção. Existem químicas violentas, terríveis, de grande efeito, no sentido de que os alimentos possam fazer a segunda digestão, porque a primeira digestão é feita na boca, por uma enzima pitialina da saliva. Próximo. Isso aqui é algo extremamente importante, no sentido de que possamos dizer a vocês que as gestantes têm uma tendência a náuseas e vômitos. Por isso que nós salientamos. Muitas vezes, as pessoas mal informadas não sabem que, na fase gestacional, graves problemas poderão acontecer. A mulher, estando grávida, muda toda aquela sintomatologia de estômago e, automaticamente, elas têm uma tendência muito maior a vomitar, a engasgar, a ter uma hipersalivação, não é? Existem as causas hormonais, as causas psicológicas, né? Que tudo isso vai interferir. Próximo. Isso aqui é importante, isso também. É importante dizer para vocês
que os nenês hoje em dia nascem com muita frequência, com este problema de regurgitamento, muito frequentemente. E que este tratamento deve ser iniciado ainda quando pequeno. Existem medicamentos para isso. E o perigo, qual é o perigo? É que ele vomite e aspire o vômito, provocando uma tremenda broncopneumonia aspirativa. Gravíssimo. Gravíssimo, é UTI na certa. Então é um alerta para vocês. Próximo. Aqui a famosa gastrite com as pregas do intestino, todas elas, não é? E a região onde tem as erosões. É a verdadeira corrosão que acontece na mucosa do estômago. Então, estas lesões, erosões, inflamações não tratadas, com certeza, aumentam muito o risco, não é, de se transformar em lesões malignas. Os bodes do asfalto estão chegando. Próximo. Aqui é o estômago normal e aqui é a estrutura do estômago que se altera. O que é esse bicho feio parecendo uma minhoca grávida? É o famoso H. pylori. Esta bactéria é terrível para o estômago. E tem estudos que provam que em presença dessa bactéria não tratada, o indivíduo fica muito mais propenso a apresentar um câncer de estômago. Sem dúvida nenhuma, a incidência é muito significativa. Só será detectada quando nós fazemos a endoscopia com a coleta de material e o teste desta terrível bactéria. Muita gente tem. São as gorduras mal lavadas dos x-salada. As saladas cruas de restaurantes fast food. As águas, muitas vezes, não tratadas. Então, são agentes que têm muito a ver. A manipulação nas cozinhas dos restaurantes do Brasil é algo que vocês não são capazes de imaginar. A incidência dessa bactéria que eu tenho em minha clínica é alarmante. É impressionante como ela se sobrepõe a qualquer outra coisa. Então, façam o teste, não facilitem para evitar grandes complicações. Aqui, fácil de ver, não? Em grande aumento, tiramos daqui e levamos lá. Aumentamos, ampliamos. Olha o tamanho do buraco que ali está. É úlcera. E não pensem vocês que isso é coisa rara. É frequente. Muitas vezes é uma úlcera pequena e o indivíduo tomando um antiácido, chupando meia dúzia de Pepsamar por dia, acha que resolve. Outros vão e tomam leite gelado, achando que é a solução do problema. Não é. Vocês estão, atenção, mascarando um quadro que, no fundo da lesão, uma vez feita a biópsia, pode se apresentar com células cancerígenas perigosíssimas. Próximo. Ainda outros pontos de úlcera. Próximo. Inclusive com sangramento. Vômitos, você vomita como se estivesse vomitando um vinho. É uma coisa impressionante. Ou então, esse sangramento desce, você vai evacuar e nota que as suas fezes, atenção, têm cor de borra de café. É terrível. Se isso acontecer, não adianta ficar com medo. Procurem o hospital. Por quê? Se essa hemorragia não for estancada, o que acontece? Vocês entram em anemia profunda, que é extremamente perigoso, inclusive com descompensação cardíaca. Aqui, parece mentira. Aquela úlcera perfurou a parede do estômago.
e o que nós comermos vai simplesmente sair por este buraco que aí está. E cai na cavidade, provocando a terrível peritonite, que é a inflamação da membrana que recobre as alças intestinais, chamado peritônio. Muito sério. Próximo. Isso aqui é um teste, né? Para vermos, a gente já está aqui mostrando o esvaziamento gástrico normal, não é? Retardo no esvaziamento gástrico. Então, o que acontece? O indivíduo tem uma dificuldade, o alimento fica ali e os seus agentes causadores, quem são? Certas substâncias. O brasileiro tem uma mania com o remédio, que é uma coisa louca. Se eu não fosse médico, com certeza teria uma belíssima farmácia. Porque se ganha até na proporção de 3:1. E os descontos feitos, na verdade, para quem vende não significa nada. Para quem compra, sim, significa muito. Então, se empurra remédio, em vez de correr para a assistência médica primeiro, e assim comprar apenas o medicamento indicado. Cigarro, tabagismo. As 2.380 e tantas substâncias do cigarro simplesmente lesionam a mucosa, atrapalham o processo digestivo, retardam o processo de digestão. Então o alimento fica ali fermentando o tempo inteiro. Se você tem uma digestão, em média, de 1h30 a 2 horas, com o estômago nessas condições, vai para 4, 5 horas, aquela fermentação, a azia, o desconforto, uma formação de gases terrível. Aí o brasileiro vai à farmácia e compra o Luftal, um dos medicamentos mais vendidos no Brasil. Só perde para o Viagra. Impressionante. Próximo. Aqui é terrível. Aqui já estamos no verdadeiro câncer. Esta lesão vegetante parecendo um couve-flor é um câncer já instalado, muito grave, e que vai se infiltrando em toda a parte. Tudo isso que vocês estão vendo aqui já é a infiltração dessa terrível doença. E aí a vida vira um inferno. Por quê? Porque para a cirurgia você vai ter que fazer uma ressecção de grande parte do estômago, depois ainda se submeter àqueles tratamentos posteriores terríveis. Basta pensar apenas na quimioterapia. É terrível. E aí, muitas vezes o indivíduo não tem mais condições pós-operatórias e vai passar. Atenção, o resto da vida comendo papinha. E o que é pior, muitas vezes pela sonda. Não pensem que eu estou dizendo isso por acaso ou para amedrontá-los. É uma realidade. Com o passar da idade, essa tendência aumenta muito. Próximo. Aqui são outras regiões onde nós temos o processo inflamatório. Seguinte. Aqui tem uma lesão monstra que simplesmente pega grande parte. Aqui também a mesma coisa. Essas imagens são imagens que impressionam bastante. Próximo. As úlceras, não pensem vocês que existe só úlcera na região do estômago. Na saída dele, que é o duodeno, também existe. Olha o tamanho do buraco e da erosão que está na primeira porção do que nós chamamos duodeno. Próximo. Aqui a alteração da mucosa. Próximo. Já são detalhes. Aqui nós temos o quê? Nós temos exatamente, não é,
um processo agora em nível de intestino. Isso aqui é o apêndice, essa tripinha aqui, não é? E nós vemos aqui um estreitamento da luz do intestino, não é? Com as úlceras no intestino. O indivíduo pensa normalmente que úlcera é coisa de estômago. Não é. No intestino também tem. E ainda mais com a alimentação que nós fazemos, não é? Se nós não cuidarmos, realmente a coisa fica terrível e passa a afetar o intestino inteiro. Próximo. Aqui o que nós temos é chamando a atenção para, não é, os processos que normalmente comprometem determinadas áreas do intestino. E aqui está, não é, os agentes que são os hospedeiros, não é? Hospedeiro intermediário, não é? Peixe, o boi, o porco, provocando processos infecciosos, não é? Com a presença no exame de fezes de os ovos. Peço a vocês uma coisa, não abandonem o hábito que se tinha no passado, o hábito de fazer exame de fezes. É extremamente importante, porque o que tem de contaminação nos alimentos crus é um negócio terrível. Próximo. Aqui, simplesmente, não é, nós temos alguns agentes comprometedores da mucosa do intestino, provocando processos, aqui verminose, aqui o ascaris, que é a famosa lombriga, não é? Vários tipos que aqui estão, a tênia, não é? Das famosas carnes cruas ou muito mal passadas, não é? As amebas também, a giardia, que é terrível e muito frequente, provocando diarreias com cólicas terríveis e que atrapalham o dia a dia daquele que trabalha. Próximo. Essa é uma doença muito séria, meus irmãos. A famosa pancreatite. E quem estiver no ambiente que for diabético, tome 30 vezes mais cuidado. Por quê? O pâncreas está diretamente envolvido com o diabetes. Ele produz a insulina, que normalmente vai facilitar a entrada da glicose nas células, não é? Então, quando tivermos um problema estomacal, como aqui, por exemplo, um pontinho de hemorragia, aqui um quadro infeccioso com pequenos focos de necrose, nós já teremos grandes alterações. E é uma doença terrível. Terrível porque é muito difícil de tratar e é de alto risco. Então, pouco se fala em pancreatite. Prestem bem atenção. Pancreatite. Quando vocês souberem de alguém que está com esse tipo de problema, saibam que realmente é uma coisa extremamente séria. Aqui é uma obstrução por uma produção de um cálculo, né? Produziu o cálculo e obstruiu. Existe uma ligação, não é, do intestino com o canal do pâncreas e com a vesícula. Quando há um processo obstrutivo, tudo complica. No indivíduo que chuta mais do que o que deve, a incidência disso é terrível. É uma doença muito frequente nas pessoas que normalmente ingerem muito álcool. Então, corrói a mucosa toda inflama o pâncreas, não é? E isto leva a um edema, ou seja, um inchaço ou, não é, um espasmo desta região. Meus irmãos, obstrui tudo, o sujeito fica amarelo, parecendo uma gema de ovo, não é? Fica ictérico, mal-estar, náuseas, vômitos, obstrução intestinal. É muito sério. Próximo. Aqui, as doenças que afetam o corpo do pâncreas, que fica situado nesta região aqui, né, logo abaixo do estômago, né, pequenas áreas de hemorragia, são detalhes. Pronto? Próximo. Aqui é muito interessante. Olha, vejam vocês. Há o figueiredo, o fígado que aqui está, a vesícula cheia de pedra. A incidência, a frequência disso é altíssima. Então,
Olha como é que está de cálculo. Esses cálculos, quando eles se deslocam e obstruem, ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui como está, ou aqui já quase desembocando no intestino, provocam seríssimos problemas. E muitas vezes simulam um quadro que engana muito. Parece que o sujeito está com uma dor de barriga, com uma tendência à diarreia que ele não tem, e o abdômen distende constantemente, levando a um desconforto tremendo, que é o chamado abdômen agudo. Então, como é que nós podemos prevenir essas complicações? Primeiro, tomando muito cuidado com o colesterol. Então, as gorduras, colesterol e triglicérides, são fatores importantes. Pouca gente sabe que tem muito cálculo formado à custa de colesterol alto. Formam verdadeiras pedras mesmo. Outra coisa é o indivíduo que come muita gordura. Eu não sei entender como é que é isso. Eu como gordura e eu não tenho cálculo. Você não tem por enquanto, mas você é um candidato em potencial. Então, é extremamente importante que se faça isto. Como? Exame preventivo anual. Um ultrassom de abdômen total, que já vê fígado, pâncreas, baço, rim, vesícula e previne as complicações futuras. Porque a dor, prestem atenção, é inesquecível. Cálculo de vesícula e cálculo renal são terríveis. Não tem condição de suportar se não tomarmos fortes medicações na veia. Próximo. Aqui está. Aqui, nessa região. Uma colicistite, ela está toda vermelha, porque provocou uma infecção. Vomita, dá um tremor terrível, uma indisposição, distensão abdominal, é muito desconfortável. Né? E aqui também outro processo inflamatório, e aqui já com o envolvimento do pâncreas, o cálculo obstruindo, inflama o intestino, inflama o pâncreas, inflama toda a região do canal que sai da vesícula. Próximo. Aqui a coisa já fica mais complicada. Essa grande lesão que aqui está, é que está um pouco claro, não dá para visualizar muito bem. Esta lesão que aqui está, é uma lesão cancerígena na mucosa intestinal. Próximo. Aqui também a lesão. Próximo. Aqui, vejam vocês, mucosa com aspecto áspero e granuloso. É o grande risco que nós corremos. É o câncer que se instala em região de intestino, formando inclusive abscessos também. Próximo. A apendicite aguda, vocês já ouviram falar, simplesmente aqui é para mostrar o processo de uma maneira fácil. Esta, né, é a imagem de uma obstrução. Muitas vezes vocês têm uma obstrução exatamente nesta região aqui, né, do apêndice, com uma coisa chamada fecalito. Uma bolinha de fezes dura simplesmente se instala ali e bloqueia tudo. E dá aquela inflamação, infecção terrível que nos leva ao hospital e não tem alternativa. É faca mesmo, porque senão ela rompe e contamina todo o abdômen. Próximo. Divertículo. Este problema aqui, meus irmãos, tem aumentado de uma maneira assustadora. O problema da diverticulite, que é a inflamação desses nódulozinhos gordurosos que normalmente estão no nosso intestino. O que acontece? Muitas vezes, as fezes entram provocando uma monstra de uma inflamação, com dor, sensação de queimação,
distensão do abdômen, formação de gases, febre, e é muito perigoso. Por quê? Porque, se não intervirmos, isto rompe e as fezes caem na cavidade abdominal. Então, eu selecionei alguns dos problemas mais comuns para que vocês possam já ter a noção. No dia que acontecer, pensem, puxa, eu já vi isso na jornada. É melhor eu orientar para o hospital, ou ir ao hospital, ou levar essa pessoa para o hospital para evitar o rompimento. E rompe. A incidência desta doença é muito maior nas mulheres, porque também a porcentagem de mulheres com o intestino obstruído, que o pessoal chama de ressecado, é maior. Disse até que isso tem muito a ver com a origem hormonal do problema. E nós todos devemos fazer o possível para não deixarmos de ingerirmos fibras que façam com que o bolo fecal vá andando com mais velocidade para ser eliminado. Quanto mais o intestino fica preso, maior o risco desse problema. Próximo. Olha aqui. Olha o tamanho da distensão do intestino. A medida era essa, que existe um bolo de fezes que aqui está, que dilata o intestino e que facilita a entrada de fezes nos divertículos que normalmente nós temos as dezenas aqui nas alças intestinais. Né? É a famosa constipação. O indivíduo distende e fica estufado. Próximo. Aqui são a incidência das localizações do tumor, só para citar para vocês, no colo do intestino aqui próximo ao reto, no reto 50%, aqui 20%, não é? No colo descendente, então o lado esquerdo, 6%, agudo, embaixo do pâncreas e do baço aqui, 8%, nesta região, no colo ascendente do intestino, então o lado direito, também existe essa possibilidade. Próximo. Essa é uma imagem muito terrível. A gente sabe que quando normalmente nós fazemos uma cirurgia e encontramos uma imagem dessa, realmente está tudo muito complicado. Próximo. As famosas hemorroidas. Não poderia deixar de lado. Normalmente são consequências de alimentações erradas, excesso de condimentos, bebida alcoólica, embutidos, carne de porco, então, linguiça, presunto, salame, mortadela. Isto deve ser ingerido com muita moderação, porque são fatores que podem simplesmente ajudar, formar um processo inflamatório, dilatam os vasos, hemorroida, entre aspas, varizes. São varizes e que vão distendendo, podendo ser na área interna e na área perianal. Isso é extremamente desconfortável, inclusive levando a sangramento. E que muitas vezes o indivíduo fala, meu Deus, doutor, eu evacuei sangue. O que será que eu tenho? Na maioria das vezes, é hemorroida. O vaso que aqui está, né, rompe, sangra e o indivíduo entra em pânico. Então, precisa se fazer um exame preventivo. Próximo. Aqui é para mostrar para vocês um exame de contraste, para mostrar que coisa terrível, né? O sujeito bebeu o contraste, tomou o contraste, ele foi até um certo ponto e depois, simplesmente, passou com uma dificuldade tremenda. Olha o estrangulamento que está dando aqui, meus irmãos. Ó. Olha só. Olha aqui. Então, o que significa? Que tem um tumor aí que está estreitando a passagem. Próximo. Para encerrar, alimentação pró ou anticâncer? Esta linda imagem que aqui está,
Tem muita gente que não presta atenção. Se nós vivêssemos mais de frutas do que de carnes, e se inclui embutidos, a nossa vida seria muito melhor e o risco muito menor. Porque as fibras aqui existentes fazem com que o bolo fecal ande de uma maneira progressiva e constante. Então, o risco é muito menor. Próximo. Consumir 5 porções de vegetais ao dia é uma maneira eficiente de se prevenir contra todos os tipos de câncer. Então, a baixa incidência de câncer, não é? É privilégio de quem não tem frescura para comer legumes e verduras. É obrigatório. Aliás, eu sempre oriento que jantar não foi feito para se comer carne e embutidos. Jantar é para uma bela salada colorida, uma fruta, não é? Para que nós possamos deixar que durante a noite o fígado consiga descansar um pouco e não tenha que trabalhar loucamente enchendo a vesícula de cálculo. Próximo. 80% dos cânceres estão relacionados a fatores ambientais, que incluem os hábitos alimentares. Olha que coisa séria. Então, a gente tem que realmente ter uma educação alimentar. Aqui o churrasco, que deve ser moderado, não é? E a gordura ruim, não é? Que é, quanto menos carne vermelha depois dos 40 anos, maior é o índice de saúde. As frituras, essas terríveis maioneses, gema de ovo batido com óleo, leite integral, muita gordura, muita gordura. Deem preferência sempre aos alimentos com fibra, aos alimentos diet e light. Quando se fala em diet, se faz muita confusão, se pensa nos açúcares. E quando se fala em light, exatamente em função das gorduras. Maravilha. Ó, que belo churrasco que aí está. Não que nós não tenhamos direito a isto, porque isso aqui é uma maravilha, é incomparável. Mas não da maneira que normalmente as pessoas se alimentam. Ela come este e o próximo que já está na churrasqueira. E aí fica difícil. Olha lá, fatores de risco. Alimentos que favorecem os seguintes tipos de câncer. Vejam bem isso, ó. Aqui está para vocês, ó. De fígado, olha aqui. Olha toda a sequência. Cólon, estômago. Então, temos que tender mais para as coisas que aqui estão. Abóbora, brócolis, feijão, castanha do Pará, 2, 3, né, para encher a barriga também, por dia. A maçã, a linhaça, a soja, tomate. Em relação ao tomate, quero dar um adendo a vocês aqui. O tomate feito molho, não o químico, que vocês cozinham em casa, tem uma ação prostática muito boa, muito boa. E simplesmente faz com que, não é, o organismo absorva aquelas substâncias positivas, não é, e haja de uma maneira bem positiva no intestino e na próstata. Próximo. Essas são as pesquisas que nós fazemos, não é? Bibliografia, próximo. E o final. A glória do grande arquiteto do universo, programa Saúde com Fraternidade.